Vamos acalmar os nossos corações, mentalizar Jesus resplandecente, iluminado, para que a espiritualidade aqui presente possa derramar suas bênçãos, o seu bálsamo sobre todos nós, para que nós consigamos receber tudo aquilo que viemos buscar na noite de hoje, que cada um de nós possa receber o acalento para suas dores espirituais, o consolo necessário para sua caminhada. Deus Pai amantíssimo, Pai Criador, olha por cada um de nós, que possamos cada vez mais encontrar paz no nosso coração, luz na nossa caminhada, que possamos no nosso dia a dia progredir, nos melhorar, seguir o Evangelho do nosso Mestre Jesus, que possamos ver no nosso próximo um irmão necessitado, um irmão carente, que possamos ter caridade com o nosso próximo, encher o nosso coração de amor, que possamos relevar, que possamos no nosso dia a dia tratar o próximo como nós gostaríamos de ser tratado e aplicar assim os ensinamentos do Evangelho do nosso Mestre. Só assim conseguiremos evoluir, progredir e nos melhorar, que é para isso que estamos aqui nesse momento, nessa encarnação, progredindo sempre, nos melhorando sempre, que possamos perdoar sempre, não julgar e aproveitar a cada instante nesse cadinho de tempo que estamos aqui. Que Deus esteja conosco, que possamos cada vez mais galgar esses degraus da nossa evolução. Meus queridos, abram seu coração para a luz e aproveitem todos os momentos no dia a dia que vocês se encontram com aqueles desafetos do passado, para que vocês possam encontrar a luz nos seus corações, aqueles que nós convivemos dentro dos nossos lares, dentro do nosso trabalho, no nosso dia a dia. Tenham sempre no coração essas oportunidades do dia a dia para progredir. Que a luz se faça em todos os corações. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. Nós temos o prazer de receber na noite de hoje o nosso palestrante Luiz Carlos Pereira, esse palestrante colaborador da nossa casa, que vem sempre nos presentear com a palavra de Jesus. Ele é do Grupo de Estudos Espíritas A Caminho da Luz de Cubatão. Ele correu muito para chegar aqui hoje. Ele avisou que ainda estava em Cubatão uns 15, 20 minutos antes, que não sabia se chegava, mas veio correndo e chegou. Nós tomamos um susto danado, mas deu tudo certo. Então vamos envolvê-lo com muito amor, com muito carinho. Bem-aventurados que persistem. Chegou bem, chegou, deu certo. Boa noite. Bem-aventurados que persistem. Tem sido assim constante, meus irmãos. Ontem, no Sintonia também, acabei buscando, sempre nos programando. Mas o que seria sem os desafios? O que seria sem a persistência
o desejo e a vontade de levar o Evangelho do Cristo na simplicidade, para que sejamos nós testados na nossa fé, não blasfemar, agradecer, né? É como eu estava conversando, eu passei até a mensagem para o nosso irmão Messias, saí com folga, tranquilo, né? Só que por uma condição que depois eu fui ver à frente, um caminhão, um irmão na Anchieta, ele acabou tombando, né? E causou todo um transtorno. Mas quando passei também, vibrei, né, para que o irmão estivesse bem. Tempo chuvoso, pista escorregadia, né? Mas, graças a Deus, manteve-se a fé. E eu só dizia: Senhor, o que queres que eu faça? Sou seu discípulo, sempre testado, persisto. Aí vem as intuições: liga, faz contato, participa, manifesta o teu desejo de cumprir com a tua obrigação. E aqui estou, irmãos. Deu tempo, porque o meu maior desejo, mesmo que seja em 5 minutos, é falar de Jesus, é vivenciar, porque nós somos os maiores necessitados. Assim como a irmã já o disse, falar do Cristo. Esse é o meu desejo real. Eu trouxe para nós termos um diálogo, né, breve, uma reflexão, sempre voltado ao Evangelho segundo o Espiritismo, às passagens do Cristo, do capítulo 5, sobre as aflições. Justamente as aflições, a qual nos traz aqui: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O que Jesus nos traz nessa bem-aventurança? Ele nos traz que, ao mesmo tempo, a compensação que esperam aqueles que sofrem. Mas o que é o bem e o mal sofrer? É a forma que nós, meus irmãos, aceitamos as nossas dificuldades. Há pouco o irmão, na abertura, falava justamente sobre a condição de vir pelo amor, pela dor. Mas Divaldo Pereira Franco, né, em suas palestras, orientações, a qual recebe da nossa irmã, né, nos diz que justamente nós recorremos não pelo sofrimento ou não pela dor, mas sim pelo aprendizado. Pelo aprendizado, meus irmãos, cada um a seu tempo, ao seu entendimento. E Jesus nos convida, dentro dessa própria condição, que sejamos abençoados através do sofrimento, que é o prelúdio da cura. Olha que bênção! Assim, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mateus capítulo 5, versículo 5. Refletirmos sobre nossas vidas, constatarmos o quanto sofremos, estamos sujeitos a padecer de uma forma geral. Nós sabemos que somos os únicos responsáveis por aquilo que nós passamos. Ninguém é responsável por nós. Nós somos responsáveis pelo nosso destino. Nós somos os responsáveis por estar aqui, a refletir no Evangelho de Jesus, a buscar o auxílio espiritual para o nosso aprendizado. A instrução se faz presente em nossa vida. O desejo do aprimoramento, do conhecer a ti mesmo, é isso que nos leva à nossa evolução. Pois nós, acredito, assim como eu, todos nós desejamos retornar melhores do que chegamos. E já somos, já estamos melhores. Não podemos esquecer o que nós levamos, somos o que nós somos. A nossa consciência, através das leis divinas, das leis morais, da justiça, do amor e da caridade. E Jesus nos traz, né,
pois que a nossa reflexão sobre nossa vida se faça necessária o quanto antes, esse despertar. Pois quando estamos em meio às aflições, é o momento a qual somos chamados a refletir. Pois é fácil falar de Jesus nos momentos felizes, ou sermos cordiais, fraternos, numa condição aparente. Mas e no momento que você precisa mais testar para si a tua fidelidade ao Cristo? Como posso, dizer que sou um cristão, um seguidor do Cristo, se no próprio livro da nossa doutrina espírita cristã, no livro dos Espíritos, nos traz que a própria condição do verdadeiro cristão, assim como está aqui no nosso Evangelho, é domar, é se esforçar para sermos melhores para nós mesmos, nos convencermos. Nós não precisamos convencer os outros. Eu não preciso estar aqui para convencer vocês. Eu preciso primeiramente acreditar naquilo que eu expresso. Eu preciso sentir Jesus para poder expressar esse amor. Nós não transformamos ninguém por palavras, meus irmãos. São as nossas atitudes, os nossos atos. Nós somos energia. Essa energia que emana, que se forma na egrégora desse ambiente benfazejo. Tudo se move, tudo se muda ao nosso redor quando nós nos propomos a mudar a nossa mente, quando nós nos colocamos em sintonia vibracional com o cosmos, com Deus. Pois Jesus nos disse: o reino de Deus se encontra dentro de cada um de nós, e cabe a nós mostrar, cabe a nós vivenciar esse reino. Sabemos que temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, pois ainda somos espíritos nessa jornada evolutiva, mas temos em nossa consciência o nosso desejo íntimo de transformação. Por isso nós estamos aqui. Quando ouvimos, quando participamos de algo que nos traz o conhecimento, a trocarmos essa energia fraterna entre irmãos. O próprio Jesus, na exemplificação, nos trouxe amar a Deus sobre todas as coisas, amar a teu próximo como a ti mesmo. É isso, meus irmãos, que nos motiva a cada dia a buscarmos a nossa evolução, pois sabemos do nosso compromisso ao retorno à casa do Pai. Muitos chamados, poucos ainda escolhidos, e nós, aonde nós nos colocamos dentro dessa própria condição desse chamado, estamos nos esforçando, temos certeza disso. Sabemos que para sermos um verdadeiro cristão, a seguir o Evangelho com louvor, precisamos melhorar. Mas esse esforço que nós nos dedicamos, o desejo de podermos fazer o possível, de estarmos aqui reunidos em meio a todas as advertências que nos cercam, é a nossa fé, a boa vontade. Aí nós entramos na própria condição do Evangelho. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? É a nossa transformação. Esse é o sacrifício. Pois será nos perguntado na própria consciência: o que fizeste da tua vida? O irmão há pouco deu um exemplo que sempre comentamos dentro das casas espíritas. Não basta você deter o conhecimento teórico, toda uma condição de conhecimento só da teoria sem a prática, o esforço, a sua doação. Prevalece
justamente, se nós, podermos unir a parte da instrução, a literatura, com a prática do conhecimento, ótimo. Mas vai do esforço, desse teu desejo de transformação moral. Deus, como nós também aprendemos e temos na nossa consciência, nos estudos da nossa doutrina, nos dá, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Está lá no Livro dos Espíritos. Se Deus é essa inteligência, causa de tudo que se inicia, e nós, como seus filhos, somos herdeiros, mas precisamos também nos preparar para podermos receber e saber conviver com todas essas graças, com essas bênçãos. Mas o estágio a qual a nossa humanidade, o nosso orbe ainda vivencia, se encontra numa condição primitiva, através ainda de pensamentos, de atitudes, São as más inclinações a qual se fala, a qual temos justamente que melhorar em nós, a não nos permitirmos, semear, que semeemos o Evangelho do Cristo, as boas aventuranças, as felicidades, que possamos ser o exemplo da real caridade. Nós, como estudiosos que somos aqui, sabemos que a própria condição da caridade é a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas. Nós sempre somos orientados a passar, a repetir isso para que se firmem em nossa consciência o real sentido do homem de bem, daquele que se esforça, daquele que busca a sua transformação interior, que busca se amar verdadeiramente para que possa amar ao teu irmão e para que possa amar a Deus. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, também nos traz: nem todos aqueles que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não basta dizer. Temos a obrigação, meus irmãos, pelo mínimo que já conhecemos, do nosso conhecimento, do que nós ouvimos, do que nós lemos, é praticar e não esquecer o quanto nós já sabemos e seremos cobrados pela nossa própria consciência. Não, hoje nós não podemos dizer que não sabíamos. Hoje nós temos a consciência. Por que nós estamos aqui? A refletir, a trocar essa energia, a buscar algo, a despertar em nós, a nos permitirmos, como estamos aqui agora, sendo auxiliados pela espiritualidade que se faz presente. É o momento da reflexão a qual nós nos permitimos que eles possam nos dar a real assistência que nós merecemos. Assim, nós buscamos sim o conhecimento, nós buscamos a consolação, como no próprio Evangelho, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Jesus nos traz esse jugo leve, para que nós possamos, através desse consolo, que é o conforto às nossas almas. E quando Ele nos traz: bem-aventurados os aflitos, os que choram, mas não é o choro, esse choro a pedir, a se fazer de vítima, não, é de agradecimento por suportar as dores, as dificuldades que se fazem presentes, pois, como consta aqui no Evangelho, nós estamos sendo beneficiados, a poder resgatar os nossos débitos de passado. Nós estamos tendo a oportunidade aqui em vida, nessa escola, podermos nos comprometer, purgar as nossas faltas do passado. Não esqueçamos, expiação e provas. As expiações
são as nossas faltas devidas que trazemos de longas existências, até as atuais. E as nossas provações são essas, a busca da nossa transformação, pois Deus confia em cada um de nós. Jesus, como nosso mentor, o nosso guia, o nosso modelo, não desiste de nós. E os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, esses estão sempre a nos orientar. Mas para isso precisamos manter uma sintonia, para que eles tenham acesso a nós e nos possa trazer as orientações, as intuições, os agradecimentos, os desejos reais de felicidade, essa vivência cristã. Isso é Jesus, meus irmãos. Jesus é amor. E esse amor exemplificado na doação a toda a humanidade. Pois esse é o sacrifício a qual Deus espera de cada um de nós. E que sejamos nós, meus irmãos, merecedores dessa recompensa, de retornarmos em paz, a podermos nos colocarmos melhores em ações fraternas a todos os irmãos que necessitam de nossa aproximação, de uma palavra amiga, do conforto, fazer o bem sem olhar a quem, mesmo que com a ingratidão que se manifeste, faça o bem. Jesus o fazia, nos orienta a fazer. Pois se nós somos detentores do mínimo de conhecimento, se nós hoje nos colocamos a ouvir o Evangelho, a termos a consciência na exemplificação de forma mais simples, sejamos nós esses missionários, que possamos nós, na nossa sensibilidade, espiritual, permitir que os nossos mentores possam, através de nós, da nossa energia, ajudar os nossos irmãos. Quantas pessoas hoje necessitam de um amparo, de uma visita num hospital, de um consolo? Vocês já experimentaram fazer isso? É uma bênção. Quando nós pensamos que temos problema, quando nos colocamos de fato no lugar dos nossos irmãos, aí nós vamos ver o quanto nós temos saúde, o quanto nós somos felizes, Ou mesmo simplesmente parar para ouvir alguém que busca simplesmente falar da atenção. Isso é um aprimoramento, é você se colocar no lugar do teu irmão. Esse é o real sentido da fraternidade. É quando você se dispõe a auxiliar. Bem-aventurados aflitos serão consolados. Mas sempre buscando fazer algo de forma a não receber atenção, pois o nosso pagamento já foi feito. Somos acompanhados constantemente pela espiritualidade amiga. E tudo que nós recebemos, seja do bem ou mesmo o contrário, somos nós que atraímos. Assim como as pessoas que convivem conosco para o nosso aprendizado, assim também como a própria espiritualidade que nós trazemos junto de nós. Sejamos nós a transformação moral desse planeta. Nós almejamos, ansiamos pela regeneração do planeta. Mas e nós? Estamos nos esforçando para poder participar dessa transformação? A evolução da nossa condição moral? Já pensamos nisso? Paramos para nos conhecermos a nós mesmos? Já percebemos a real diferença em nossa transformação? A reflexão. É isso que se faz. Joana de Ângeles sempre orienta, ou mesmo lá no início, Adivaldo.
tudo o que era dito, escrito, era para ele mesmo. Claro, ele nos deu a oportunidade de também saber tudo o que chegava, mas para ele foi dito, que era exatamente o que ele precisava ouvir. E na sua condição missionária, compartilhando os ensinamentos da espiritualidade, assim como fez Chico Xavier e tantos outros espíritos com o comprometimento do saber. E nós também somos muito importantes para Deus. Cada um de nós aqui temos um conhecimento através da fala, da oratória, da própria energia, da doação. Cada um de nós aqui podemos e devemos ser esses apóstolos do Cristo. Somos chamados ao trabalho cristão. Nós não somos escolhidos pela nossa condição social ou pela nossa crença. Nós somos chamados pelo nosso desejo de servir. E o quanto mais nós nos permitirmos nos colocarmos a servir, mas no real sentido da compaixão, é onde nós teremos a oportunidade, o merecimento de ir resgatando, de poder cumprir com uma parte da nossa missão. Isso é o que nos agrada, servir a Deus, servir a Jesus. Pois se estamos sofrendo e olharmos com honestidade para dentro de nós mesmos, certamente iremos identificar a causa desse sofrimento. O examinar a consciência. Nós nos conhecemos, meus irmãos. Nós todos sabemos, mediante ao sofrimento que possamos ter momentaneamente. Por quê? Porque estou passando por determinada situação. E a reflexão, como diz aqui no próprio Evangelho, são atos praticados por nós mesmos, na atual condição na qual vivenciamos, ou mesmo de condições passadas. Mas temos que ter a consciência não da culpa, mas da busca para a nossa melhora. Há sempre a oportunidade do recomeço, pois se Deus, em sua misericórdia, através do seu amor, Ele nos dá a condição da bendita reencarnação, de podermos servir os irmãos através dos nossos atos de benevolência, mas precisamos ser sinceros, a não nos enganarmos, acreditar, vivenciar. É isso que a humanidade precisa. A aflição, o sofrimento são como um despertar que serve para nos acordar, corrigindo as ações a qual cometemos por equívoco e que nos faz sofrer. Somos os únicos responsáveis pela nossa vida. Se sofremos, é porque nós mesmos estamos provocando em nós esse sofrimento. Se mudarmos a nossa atitude mental, a nossa conduta moral, possamos agradecer, sermos sinceros conosco mesmo, mudar o ambiente a qual nós participamos, plasmar o real sentido da sintonia. É claro, muitas das vezes é difícil no convívio com os nossos familiares, mediante o ambiente a qual nós vivenciamos. Mas existe o ditado: quando você se dispõe a mudar, tudo em sua volta se transforma. O que prevalece é a própria ação divina. Mas para isso precisa ter a iniciativa de tua parte, do real sentido do que você deseja, do bem. A nossa incumbência ou a proposta da espiritualidade para conosco é que possamos, primeiramente, fazermos essa transformação em nós, para que sejamos o exemplo vivo dessa transformação, para que aqueles que estão próximo a nós, ao nosso lado,
possam também, a seu tempo, reconhecer, pois muito do que se passa como impossível, para Deus não existe essa dificuldade. Mas nós temos que acreditar, temos que começar por nós mesmos. As lições estão aqui. A renovação hoje dessa doutrina espírita que nos traz com simplicidade o melhor entendimento, né? Essa revelação que se fez e constantemente se faz na atualidade. Basta nós querermos, teremos sempre respostas. Como diz aqui no próprio Evangelho, se nós hoje nos colocarmos a refletir, saberemos por que me mantenho ainda nessa angústia, no desânimo, porque algo de bom ainda não está junto a mim. O que preciso fazer é mudar a tua atitude, o teu pensamento, as tuas palavras. Jesus nos traz na passagem do Evangelho: aquele que me segue jamais permanecerá em trevas, meus irmãos. Essas trevas é os pensamentos sombrios, é a maledicência que ainda comete em nossos pensamentos, em nossas palavras. Sejamos luz, como o próprio Jesus nos traz. Ele é a luz do mundo. É Ele que nos intui através da espiritualidade que nos acompanha. Aqui estamos reunidos em seu nome. E Ele o disse: 2 ou mais pessoas em meu nome. E Ele está aqui. Pois todo o ambiente, o lugar a qual se expressa com real sentimento esse Evangelho, Ele está presente. Ele é esse caminho que nos conduz à nossa transformação. Sejamos esse caminho também, que possamos caminhar. Ele também nos traz no Evangelho de Mateus: nenhuma ovelha do meu Pai ou nenhum dos meus irmãos, se perderá. E constantemente, através dos espíritos benfeitores da égide, desses espíritos superiores que são orientados a nos acompanhar, a nos direcionar às casas, às próprias religiões, a buscar o Cristo, a testemunhar como é bom e real sentirmos o desejo, o prazer de falarmos de Jesus. Tudo se transforma. Como dito, para Deus não há nada de impossível, pois todos são seus filhos. E a espiritualidade superior se coloca junto de nós. Mas não esqueçamos, eles só fazem aquilo que é permitido, através do nosso livre-arbítrio. Quando temos esse real sentimento de servir e permitimos, através do nosso padrão vibracional, eles estão sempre juntos de nós. Olhemos para dentro de nós mesmos e que possamos refletir o porquê estamos sofrendo, para que tenhamos a consciência que precisamos mudar, aproveitar o que é bom para reflexão, as oportunidades de praticar o bem, tornando-nos felizes, puros e simplesmente por estarmos cumprindo a lei maior que nos recomenda fazer ao próximo o que gostaríamos que fizesse a nós mesmos. O não sofrer é uma pretensão utópica do atual estágio da evolução da humanidade. Ou seja, todos somos chamados à transformação. Então as dificuldades com certeza virão. No entanto, muitos sofrimentos podem ser modificados se as pessoas compreenderem por que eles existem e alterarem sua conduta diante deles.
dispondo-se à renovação, pois a felicidade não é a ausência de dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade, da sua aceitação. Joana de Ângeles, vocês vejam o quanto, se nós pararmos para entender por que estou na condição hoje, o que me falta, nós temos a resposta, meus irmãos. Quando pararmos para conhecermos a nós mesmos, a fazer a reflexão do que posso, do que devo transformar em mim, teremos as respostas. Sabemos que mente sã, corpo são. Sabemos que se os nossos centros de força, os nossos chakras permanecerem em harmonia, nesse trabalho de harmonia, sabemos que tudo irá se renovar. É assim que a espiritualidade age em nós. É assim que os nossos mentores, eles trabalham em nós. Quando nós nos dispomos a trabalhar sem vaidade, na entrega real do desejo de sermos melhores. Bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. Se nós reconhecermos de fato o real sentido, o nosso papel, cada um de nós, nesse orbe terrestre, nós entenderemos que somos unidos por essa força, por essa energia que se compõe para algo melhor, a essa renovação. Que possamos refletir, como a mensagem da nossa irmã Joana de Ângeles, que possamos aceitar as dificuldades, mas não nos acomodarmos. Se entendemos, pratiquemos então esse desejo de transformação, vamos nos esforçar. Se porventura, sabendo que as dificuldades permanecem, irão nos forçar, nos provar, vamos ser persistentes. Mas exercite para contigo a persistência, a compaixão. Não se permita mudar o teu padrão vibracional para que ocorra depois o teu arrependimento, pois tivesse a oportunidade de provar para si mesmo o quanto persiste, para começar a trilhar nesse caminho do real sentido de ser cristão, domar as suas más inclinações, mas vivenciar com amor, a te convencer, pois quando nós retornarmos, seremos nós, através da consciência, o nosso juiz. Seremos nós a ter a oportunidade da prática do bem, a recorrer à espiritualidade, ou ficarmos nessa condição de turbulência que sempre se acomete quando retornamos, Isso será de cada um de nós, cada um dado ao seu entendimento, ao seu desejo de transformação. O que absorveste do conhecimento do próprio Evangelho e colocaste em prática. Que não só mantenhamos nos nossos pensamentos o que está escrito. Pratique, seja fraterno para contigo, para com teu próximo. Ame a Deus e ame a Jesus. Meus irmãos, muito obrigado por vocês me concederem a oportunidade de poder expressar o real sentimento a falar do Cristo. Obrigado.